A gente começa o programa de hoje falando da questão do coronavírus. Os aviões da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, que vão buscar os brasileiros que estão em Wuhan, na China, acabaram de deixar o Brasil, já partiram então em direção à China. E ontem foi aprovado o projeto de lei que adota as medidas contra o coronavírus aqui no Brasil. Foi aprovado pela Câmara e ainda hoje deve ser votado no Senado. A gente vai acompanhar então uma matéria e depois a gente comenta. O projeto enviado pelo governo ao Congresso viabiliza a repatriação dos brasileiros que estão em Wuhan, na China, onde o surto começou, e prevê regras para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. O grupo terá de ficar em quarentena ou isolamento. Também será obrigado a fazer exames médicos, coletas de sangue e tomar vacinas. E terá ainda restrição temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos e aeroportos. Todo o tratamento médico dessas pessoas será gratuito. O objetivo do projeto é fortalecer as medidas que serão adotadas após a chegada dos repatriados ao país. Este advogado, que representa brasileiros em Wuhan, disse que o grupo já foi avisado pela Embaixada do Brasil na China que a missão para trazer os 29 cidadãos ao país deve acontecer na sexta-feira. Há 9 crianças no grupo. Quem apresentar algum sintoma do coronavírus não vai poder embarcar. Ninguém vai descumprir qualquer tipo de regra imposta pelo governo brasileiro. Vamos garantir ao governo brasileiro e à sociedade brasileira que nós não somos nenhum tipo de agente negativo em relação ao interesse público. O Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública e elevou o alerta para o nível 3, o maior na classificação de risco. A medida dá agilidade ao Estado na adoção de mecanismos para enfrentar o problema. Uma equipe do governo fez uma visita técnica à base aérea de Anápolis, em Goiás. O local vai receber as famílias durante a quarentena de 18 dias. Em boas condições e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda, dentro das condições sanitárias e de saúde que os protocolos estipulam. O Rose, são 4 aeronaves que estão nesta viagem, né, até a China para buscar os brasileiros que estão em Wuhan. Esses aviões decolaram por volta do 12h20 aqui, horário de Brasília. São 23 horas de voo e toda essa expedição, né, por assim chamar, ela deve durar 62 horas. Está prevista, então, a chegada está prevista para a madrugada de sábado dos brasileiros e também parentes chineses, né, que estão no epicentro do coronavírus. Lembrando, né, que esse pessoal deve ficar ali em quarentena de até 18 dias na base militar em Anápolis, e os militares que estão participando dessa ação também vão precisar ficar em quarentena, Rose. É isso. É isso, eu acho que o governo respondeu, houve um apelo no último domingo, pedindo socorro, né, para o governo brasileiro. Eram brasileiros que estão lá em Wuhan e queriam sair, deixar o país. Tem cerca de 55 brasileiros e, pelo que eu li, vão vir 30, né, que são aqueles que quiseram deixar o país. E eu acho que o governo precisa prestar essa ajuda, Marcos. É isso. Sim. Eu prefiro gastar o dinheiro da FAB, dos aviões da FAB com gasolina, diesel e os servidores do próprio Ministério da Defesa, socorrendo brasileiros, porque eu acho que é isso que é o papel de um país que deve fazer, tanto que os outros países fizeram isso. Logo nos primeiros anúncios dos casos de coronavírus, os países se mobilizaram, cada um buscou o teu povo e já trouxe para o seu país de origem, né? Então, eu acho que o governo respondeu até que rápido, viu? Assim, no começo houve uma resistência, porque o governo não sabia se deveria trazer ou não, mas aí, diante daquele apelo que foi gravado num vídeo, né, em que os brasileiros pediam ajuda, no próprio domingo já houve uma resposta do governo federal e aí já foi rapidamente o ministro da Saúde, Mandetta, já fez reunião com como seria feito esse plano de emergência com outros ministros. O projeto de lei foi enviado para a Câmara, foi votado ontem rapidamente, hoje vota no Senado. Então, assim, todos os personagens trabalharam rapidamente para poder socorrer esses brasileiros. Eu acho que esse é o papel de um país. E também ficando em quarentena, né? Esse pessoal ficando em quarentena por 18 dias, né? Na base militar lá de Anápolis. Não existe o risco desse coronavírus, né? Ele acabar se difundindo aqui no Brasil por causa dessas pessoas, né? Ele pode chegar através de outras pessoas.
Hoje no Brasil são 13 casos suspeitos, sendo 6 no estado de São Paulo. Então, pelo menos essas pessoas que estão no epicentro do coronavírus, elas provavelmente não devem transmitir, né, essa doença aqui no Brasil. Uma frase que eu gostei, que o ministro falou, Mandetta, foi o seguinte: essas pessoas, elas não significam que elas estejam doentes. Sim. Então, assim, elas vão ficar em quarentena porque esse é o protocolo e nós não somos irresponsáveis de botar pessoas que estavam no epicentro da crise, né, junto com outras pessoas. Por quê? Porque o vírus, a incubação dele dura até 14 dias. No caso aqui do Brasil, vai ter 4 dias a mais, até para poder dizer, olha, nós fomos tão precavidos que a gente vai deixar mais 4 dias. Mas não significa que essas pessoas estejam doentes. Elas estão vindo para o Brasil, podem nem desenvolver nada ou podem desenvolver a doença, mas a tendência é de que esses cuidados sejam suficientes para poder resolver essa questão. E já que nós estamos falando de coronavírus, Marcos, você viu que o PIB, hoje a Folha de São Paulo trouxe uma matéria em que os economistas e as agências, né, que fazem uma projeção do PIB brasileiro para esse ano, elas estão baixando esse valor, né, esse índice, dizendo que o coronavírus pode provocar uma desaceleração na economia e isso pode afetar o Brasil. Então, havia uma projeção do nosso PIB ter um crescimento de 2,5%. Algumas agências já estão colocando essa projeção em 2%, ou seja, o Brasil sendo afetado, né, na parte econômica em função de toda essa crise.